No vídeo de hoje a gente vai te trazer um comparativo completo com um teste real entre o Google Maps e o Waze para te falar qual aplicativo de GPS é o melhor. Para fazer esse teste, nós vamos sair do mesmo local e ir até o mesmo local, ou seja, fazer o mesmo trajeto para ver as diferenças e como cada aplicativo se comporta dentro da cidade. Nós vamos começar com o Waze e depois vamos fazer o mesmo trajeto com o Google Maps. É importante a gente te falar qual a nossa configuração por aqui. Multimídia com Android Auto a partir de um Galaxy S24 Ultra. Nós já definimos aqui no Waze o nosso trajeto, ou seja, o nosso local de destino, e vamos dar um ir agora. A partir disso, a gente começa a navegação. A gente já pode começar a ir agora, está mostrando 1,7 quilômetros. Vamos pegar a Avenida Arariguboia, Avenida Paraguaçu, Capão da Canoa. E você está vendo o feedback de voz. Agora sim a gente vai começar o nosso trajeto e vamos dissertando sobre o aplicativo. Começamos o nosso trajeto com o Waze. Eu só peço que você não fique enjoado, porque vai balançar um pouquinho o nosso tripé por aqui. E a navegação do Waze ela é bem simplificada. O mapa é mostrado nessa minha configuração mais escuro, porque já é passado das 6 horas da tarde, quase 7 horas da noite. E a gente tem aqui as indicações todas mostradas na tela. Avenida Arariguboia. O feedback de voz é bem parecido com o que você já está acostumado. Aqui numa curva à esquerda, nós temos aqui a indicação da próxima manobra lá no canto superior esquerdo e temos também a indicação de quanto tempo falta para a gente chegar, qual o horário de chegada e também quantos quilômetros faltam. A nossa indicação é em azul 200 metros. no mapa. Na rotatória, pegue primeira saída para a Avenida Paraguaçu. Quando der o feedback de voz, eu vou parar um pouquinho de falar. Aqui a gente tem a indicação de velocidade máxima, no caso está dando 50 km por hora, e qual a nossa quilometragem agora, com índice de diferença para o painel do carro de 2 km por hora. A gente tem também os botões de reporte e lá em cima o botão da próxima manobra, como a gente já falou. Ele está me mandando por um caminho bem conhecido aqui na cidade, que é a Avenida Paraguaçu. A gente já vai entrar agora por aqui. Por enquanto, nenhum reporte de acidente ou reporte de buraco na via nesse trajeto, que o Waze é, em relação à comunidade, a melhor escolha para isso. Agora a gente vai passar dos 50 km por hora, só para a gente mostrar como o aplicativo se comporta. O delay é um pouco grande aqui na multimídia. Ele me deu um alerta de excesso de velocidade, porque eu estou configurado com esse tipo de alerta. A gente tem alguns avisos, como buraco na pista, mesmo que eu não esteja no trajeto, isso é bem legal. Ele está mostrando, nesse caso, que existe um buraco em outra via aqui próxima. É bem tranquila a navegação. O som é muito bom vindo do Waze, mas isso é a configuração do próprio Android Auto. A gente tem essa posição e sobreposição 3D, como você está vendo a tela indo para um lado e para o outro, por causa do balanço do carro e de algumas manobras que a gente faz por aqui. Então, ele acaba se ajustando na perspectiva. A gente vai baixar um pouquinho o volume da voz, porque a gente já teve o essencial, o feedback para vocês, mas a navegação é bem tranquila. Se eu precisar dar um reporte, eu tenho aqui no canto inferior direito, então eu consigo dar um reporte de trânsito, de polícia, de acidente, de perigo, de faixa bloqueada, até de tempo ruim eu consigo, de via interditada, de um próprio erro no mapa se eu precisar, e um debug também do aplicativo. Clicando fora ou clicando aqui no X, eu consigo voltar. O meu destino está logo lá na frente, ele me mandou dobrar em algumas ruas e depois seguir em linha reta. Vamos ver se o aplicativo do Maps também vai manter esse trajeto depois. Como você está vendo, ele me indica até quebra-molas lá na frente, mas não me indicou quebra-molas que eu passei por lombadas anteriormente. Por exemplo, aqui na frente eu tenho uma lombada que seria um quebra-mola reverso, não há um reporte, por isso ele não avisa. Lembrando que o Waze só funciona em relação aos reportes se os usuários reportarem problemas ou erros durante o trajeto. Ele me mostra também o nome das principais ruas, como você está vendo, e aqui em cima a gente consegue ainda pesquisar e incluir paradas, ver rotas alternativas. Então ele encontrou uma outra rota por aqui se eu quisesse, que demoraria mais tempo. Saída para a Avenida Paraguaçu. E também a gente consegue, lá no canto direito, dar um mute do som ligado, som desligado ou apenas os
alertas. A bandeirinha quadriculada é o meu ponto de chegada, o meu destino. A gente está passando agora por uma rotatória, ele não entendeu como uma rotatória no mapa, então a gente já tem um pequeno desvio, ele não me indicou para pegar alguma saída da rotatória e ele mantém esse giro de perspectiva que a gente mostrou. Ele funciona um pouquinho com um atraso e olha que a minha multimídia é muito boa e o meu celular também, a gente vai verificar isso no Google. Me avisou sobre lombada agora, mas é uma lombada antes do meu destino. Por quê? Igual o Waze, ele entende que você faz um caminho que pode não ser apenas o seu destino, então ele poderia te mandar reto ou quando você fizesse a volta para voltar para o seu destino original, você poderia passar por essa lombada, que é o caso que vai acontecer comigo. Eu tô com o meu destino logo aqui na frente, que é uma loja de materiais de construção chamada Redmac, e ele me colocou exatamente na frente aqui da loja. Isso é bem legal, bem bacana, porque ele me largou no ponto exato. Eu vou ir um pouquinho mais para frente para ele dizer que eu cheguei. Chegou ao seu destino. Acabou de falar que eu cheguei ao destino, eu posso fechar aqui, encerra-se a navegação e mesmo assim eu ainda tenho o controle aqui do mapa. Tenho o controle de zoom, se eu precisar dar zoom out ou zoom in, ele continua com a indicação de velocidade, apesar de, no trajeto que eu estava, a velocidade era de 40 km por hora via placas e não de 50 km por hora. Como não houve um reporte, obviamente o aplicativo não passou para mim essa informação, mas é um aplicativo bem fácil e bem simples de se lidar. A gente tem também uma aba de favoritos aqui na etiqueta que a gente pode marcar. Agora eu vou voltar com esse mesmo trajeto no Google Maps, depois eu paro o carro e a gente fala quem ganhou, quem é o melhor, o Maps ou o Waze. A CaseFan é uma das melhores lojas online para compras de chaves de Office e Windows. Você está precisando ativar um desses dois serviços, o seu sistema operacional ou o seu pacote com Word, Excel e PowerPoint? Com os cupons RT50 você tem 50% de desconto nas compras das chaves do Windows e com o cupom RT62 nas compras do Office você tem até 62% de desconto. É só ir aqui na descrição do vídeo que os links das promoções vão estar disponíveis para você. Na CaseFan é o melhor lugar para você comprar as suas chaves do Windows e do Office. Agora nós vamos com o Google Maps saindo do mesmo local exatamente e indo até esse comércio chamado Redmac. Por aqui, quando eu pesquisei, ele me deu vários locais com o nome de Redmac, porque eu tenho um depósito e um centro de distribuição também aqui na cidade. Diferente do Waze, que só me mostrou um endereço fixo. Aqui também nós temos uma diferença. Anteriormente eram 5 minutos com o Waze, por aqui 4 minutos com o Google Maps. Ele me mostrou informações importantes também sobre economia de energia, porque eu estou com um carro elétrico, ponto positivo aqui para o Maps. E ele também já me mostrou as vias alternativas antes mesmo de eu iniciar. Em azul, a via que eu vou gastar menos tempo e em cinza, as duas vias que eu vou gastar 3 minutos a mais e 2 minutos a mais. Já consigo incluir parada por aqui também, beleza? Assim como o Waze, ele me informou que o estabelecimento vai estar fechado. Vou clicar em iniciar para que a gente possa começar o trajeto. Iniciamos o trajeto e ele vai fazer eu ir mais ou menos pelo mesmo local. Nós já vamos virar à esquerda aqui na frente. Eu tô com o feedback sonoro desativado, vou ativar para mostrar para vocês na sequência. Aqui um aplicativo bem parecido com o Waze, só que na minha visão, o Google Maps nas multimídias veiculares, ele tem uma nitidez maior. Eu falo isso em relação também à resolução. Parece que o Waze se comporta de uma maneira um pouquinho mais embaçada quando a gente se trata de multimídias, como nesse caso aqui a minha multimídia é sim de alta resolução e esse problema acontece só no Waze. Aqui eu tenho uma nitidez maior e um campo de visão melhor também, mesmo com zoom definido no padrão. Virei aqui à esquerda, o feedback sonoro não aconteceu porque eu estava no mute. Em 200 metros. Agora sim o feedback começa. Lembrando que a voz a gente consegue escolher tanto no Waze quanto no Maps. Por aqui eu tenho as opções de configuração, de alertas
aqui no canto esquerdo, também de perspectiva, e um botão de reporte. A gente também tem um reporte aqui no Google Maps, que é mais simplificado que em relação ao Waze. Aqui vai ponto positivo para o Waze. Então, para aqui a gente tem como marcar acidente, ponto de lentidão, polícia, obra, faixa. Muito mais a gente consegue marcar no Waze, que tem uma força de comunidade maior. A gente tem também aqui zoom in e zoom out, e temos lá em cima as informações de próxima manobra e em qual rua, ou avenida, ou local a gente vai fazer essa manobra. E temos um depois, sempre a manobra próxima, depois da que a gente vai fazer, aparece pra gente. Aqui nós temos o tempo, a quilometragem restante e o tempo de chegada. Mesma coisa que acontece no Waze. Temos também por aqui um X para que a gente encerre a rota, as vias alternativas, a inclusão de paradas, que é aqui desse lado e de maneira mais simplificada e direta que o próprio Waze. Temos também aqui a parte de histórico de compartilhamento depois do lado. E aqui a gente tem as informações de onde a gente vai chegar de maneira mais rápida. Aqui nos 3 pontinhos conseguimos compartilhar a viagem com outros usuários no Google. Lembrando que aqui a gente não tem a centralização da rota. Ela fica centralizada à direita para que a gente tenha acesso de maneira mais simplificada e maior às informações de trânsito e informações de manobras. Na minha visão, o Google Maps ele parece ser um pouquinho mais compacto quando as informações são mostradas. E quando eu falo compacto, eu não estou falando de menor, eu estou falando que as informações aparecem de maneira detalhada, mas de maneira mais simples do que o Waze, pelo menos é a minha visão no dia a dia. Nós vamos continuar falando sobre o Google Maps por aqui. Conseguimos desativar o som apenas com um clique, ativar só os alertas ou ativar o som novamente. Na perspectiva, como a gente já falou, conseguimos deixar fixo o norte para cima, conseguimos deixar o aplicativo de mapa com a visão geral ou ainda conseguimos voltar para a perspectiva onde estávamos. A recentralização também é bem simples, mexemos no mapa, ele já recentraliza quando a gente clica no botão. As ruas aparecem as principais aqui do lado e não temos aqui, como a gente viu no Waze, informações de lombadas, informações de buracos ou outros reportes de usuários em relação às proximidades do local e a própria via de fato. É raro o Google Maps nos notificar. Por isso que eu sempre digo, e isso é um dos motivos que eu dou um ponto positivo para o Waze, que sempre que você ir a algum lugar que você não conhece, ou algum lugar que você sabe que pode ter problemas, ou em dias chuvosos, ou em dias de congestionamento, o Waze é uma ótima pedida, principalmente pelos reportes da comunidade. Mas por praticidade, eu escolho o Google Maps e eu estou mais acostumado com ele. Vou parar o veículo logo ali na frente e já vamos te falar sobre quem é o grande campeão, na minha opinião, desse comparativo completo e desse teste real que a gente está realizando. A gente vai parar logo aqui na frente, tô dando pisca, ele não aparece como uma faixa quadriculada, o destino está à direita. Ele diz que o destino está à direita e a gente chegou, já consigo por aqui, olha só que legal, salvar o estacionamento, dar um feedback sobre a viagem ou reiniciar ela. Clicando no X, eu já volto para o mapa mais uma vez em uma perspectiva quase que 3D. Agora falando sobre quem é o campeão e por que ele é o campeão. Mas se você está acostumado com a interface do Google, eu acredito que o Maps é a escolha certa. Eu estou muito acostumado com o Maps há muito tempo, então para mim ele serve de maneira muito melhor. E mesmo sendo configurado com as mesmas características em ambos, o Maps raramente erra os locais para mim ou me leva em furadas, por exemplo, que é uma reclamação muito grande dos usuários do Waze. Para o dia a dia, principalmente para motoristas de Uber, por exemplo, ou motoristas de aplicativos de transporte como um todo, o Waze vai ser uma ótima solução. É um empate técnico, mas na minha decisão eu escolho o Google Maps para o dia a dia como um todo. Para estradas longas, para viajar internacionalmente, eu já utilizei também dentro do Brasil em viagens, quando eu aluguei carros, sempre o Maps e ele nunca me deixou na mão. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu utilizei sendo turista, andando mais de 200 quilômetros, 400 ida e volta, saindo do Rio de Janeiro, indo até Búzios, e em nenhum momento ele me colocou em nenhuma furada. Em Salvador, na Bahia, também utilizei alugando carros e o Maps nunca me deixou em furadas. Por isso que vai também da opinião de cada um e para o uso concreto de cada um. Para reportes, para a comunidade, obviamente o Waze vai ser a melhor opção.
opção. Mas para o dia a dia, de maneira compacta, em um aplicativo confiável, com certeza eu escolho o Google Maps. E você, escolhe qual? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Antes desse vídeo acabar, eu quero agradecer o meu filho, o Theo, que me ajudou nessa indiada de gravar esse vídeo. Ele tá aqui atrás no banco, me deu play, pause, parou o vídeo quando necessário, me avisou sobre problemas e segurou esse tripé aqui, essa ventosa que tava difícil, e eu agradeço ele. Vai a homenagem especial nesse vídeo pro Theo, beleza? Tchau, galera. Se inscreve no meu canal Teodoro. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no sininho. Até o próximo vídeo. Tchau.